A palavra do Senhor diz, Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Depois que Noé, a sua esposa, seus filhos e as 3 esposas dos seus filhos saíram da arca, depois que o dilúvio encerrou, a Bíblia diz que Noé se torna agricultor. E Noé planta uma vinha. E a palavra do Senhor diz que quando Noé planta uma vinha, as uvas ele faz vinho e toma o vinho e se embriaga. E a Bíblia diz que quando Noé se embriaga com vinho, Noé fica nu. E a Bíblia diz que o seu filho mais novo, Cã, ele vê a nudez do seu pai, e ao invés de ele cobrir o seu pai, ele vai até os seus irmãos, Jefé, e o seu outro irmão, e diz e mostra a nudez do seu pai. Chama os outros irmãos para ver a nudez do seu pai. Só que os seus irmãos, Sem e Jafé, eles viram as costas, pega uma capa e de costa, ele não vê a nudez do pai, embora o seu irmão mais novo, Cã, chamou ele para ver a nudez do pai, mas Sem e Jafé, ele não vê a nudez do pai, eles decostam com a capa, cobre o seu pai, cobre a nudez do seu pai. O que Deus quer falar para mim e para você? Que você e eu não temos que expor a nudez de ninguém. Nós temos que cobrir a nudez. É interessante que os filhos de Noé, Sem e Jefé, ele poderia também ver a nudez do pai, mas ele preferiu não ver a nudez do pai e cobrir a nudez do pai. E a Bíblia fala que no outro dia, depois que Noé, ele volta em si, ele amaldiçoa o seu filho mais novo, Cã. Ele amaldiçoa por causa da sua atitude vergonhosa como seu filho. Enquanto os outros filhos dele, Sem e Jafé, Noé abençoa a atitude dos seus outros 2 filhos. O que Deus quer falar para mim e para você, que você, sim, você e eu, não foi chamado para expor a nudez de ninguém. Você, sim, você. Jesus não te chamou, Jesus não te escolheu para expor o pecado de ninguém. Porque quem vai condenar e que vai julgar o pecado do teu irmão ou do teu próximo não vai ser você, e sim Deus. Davi disse: ai de mim tocar no ungido. Jesus não chamou a mim e a você para expor o pecado de ninguém. Ore, interceda pela vida do teu irmão. Foi para isso que Jesus nos chamou, não para expor o pecado de ninguém. O único que expôs o pecado é Satanás, que ele veio como nosso acusador. Mas Jesus, ele veio como nosso advogado. Medite nesta palavra. Não expõe o pecado de ninguém. Não foi para isso que Jesus lhe chamou. Não foi para isso que Jesus me chamou, para expor o pecado de ninguém. Porque você não é juiz. Você não tem poder e nem autoridade de julgar ou de apontar o pecado de ninguém. Aquele que não tiver pecado, que seja o primeiro que atire a primeira pedra.